Bem, galera, meu nome é Rafael Patrício, eu sou analista técnico e economista. Eu vou estar gravando esse vídeo aqui para estar mostrando um pouco sobre como foi a movimentação de hoje, né? O que movimentou os mercados. Hoje foi um dia vermelho para basicamente todas as bolsas mundiais, né? E tudo graças a esse lindo ativo aqui, né? Que é o juros longo, né? Que aqui é o nosso título público americano de 30 anos. Hoje, 2 horas da tarde, teve leilão, né? E esse leilão ele veio bem ruim. Agora, para os Estados Unidos está refinanciando a sua dívida, ele vai estar pagando taxas de 5%, acima de 5%, na verdade. Isso é uma coisa que ataca bastante, né, o fiscal americano e mostra que para que ele continue nesse jogo de se refinanciar, cada vez os investidores, né, os grandes players, quem realmente bota o dinheiro na mesa, eles vão cobrar cada vez mais caro. E a que preço isso está sendo cobrado atualmente? Acima de 5%. Ou seja, hoje, essa movimentação que aconteceu 2 horas da tarde, ela movimentou todos os ativos de risco. Todos os ativos de risco. E fez com que o mundo buscasse segurança. Né? Atualmente, como pode ser observado aqui, nós temos os juros cobrados, né, no título de 30 anos, que basicamente o juros longo ele é totalmente fiscal. Totalmente fiscal. Os juros mais curto ele já é voltado mais para a política monetária. Agora, o juros longo ele é totalmente atrelado ao fiscal do país. E o fiscal do país, nesse caso dos Estados Unidos, não é um cenário muito positivo. Né? O mercado em si está bem abalado com essas movimentações que vem acontecendo, né? Com esse descaso fiscal, logo com o país que é basicamente a maior potência do mundo, né? Ou seja, isso aqui consecutivamente ia movimentar os mercados de maneira negativa, né? Não tem como o mercado se movimentar positivamente. E o mais interessante do que aconteceu no dia de hoje, né? Que no caso foi o pregão do dia 21 de maio, foi que, com a taxa de juros tão alta assim, a lógica dita o quê? Se eu tenho uma taxa de juros alta, né, basicamente isso atrairia investidores a comprar títulos públicos do governo americano, já que é um título que é um título da dívida soberana, né, que no caso representa uma segurança muito grande para o investidor. E para que esse investidor ele compre esse título, primeiro ele tem que converter o dinheiro dele em dólar. Vamos supor que o investidor brasileiro ele vai comprar porque ele achou interessante essa valorização e agora ele quer ganhar esses 5%, basicamente livre de risco. Ele precisa pegar o real dele, converter em dólar para aí sim ele poder comprar o título público. Só que um movimento interessante aconteceu. Detalhe, nesse caso, ele fazendo essa conversão, agora imagina isso em um montante muito grande. Isso faria com que a moeda americana, né, o dólar americano, ele se apreciasse, já que vai ter muita conversão de moedas estrangeiras para o dólar, ou seja, a moeda ela ia se apreciar frente às outras moedas. Só que se você observar o DXY, né, vou observar o DXY, cadê ele? No dia de hoje, eu vou colocar aqui em Candlestick, que eu acho mais interessante para estar fazendo essa análise, no dia 21 de maio. Ele não se apreciou, né? Na verdade, ele teve uma queda. Ele teve uma queda de 0,35 mais ou menos. Ou seja, o que essa movimentação indica? Que os investidores eles estão em momento de procurar desfazer posições no mercado americano, né? Porque realmente toda essa situação fiscal está gerando bastante dúvida e nem um juro de 5% está sendo tão atrativo. Ou seja, imagine que tem um investidor que ele possui 70% da carteira em ativos americanos. Só que
com toda essa situação, com toda essa volatilidade que está acontecendo, por mais que a Bolsa, né, vou colocar até aqui agora o S&P, por mais que a Bolsa ela tenha recuperado toda a queda que ela teve no mês de abril, né, que foi o mês que lançaram aquele pacote miserável, né, do Dia da Libertação, toda essa queda aqui do mês de abril, ó, ela foi recuperada. Ela teve essa recuperação. Porém, vendo essa movimentação referente à taxa de juros, dos juros longos de 30 anos, a gente consegue observar que os investidores eles não estão com tanto interesse de manter aquela mesma porcentagem. Vamos supor que, ao invés de ter 70%, agora eu quero ter só 60% investido nos Estados Unidos. 10% pode parecer pouca coisa, mas se colocar isso em um patamar alto é muito dinheiro, entendeu? E para onde todo esse dinheiro está indo? Essa que é o pulo do gato, né? Já que o mercado americano está se tornando menos atrativo, e se tornar menos atrativo não quer dizer que você deva ir contra a soberania americana, né? Não quer dizer que investir nos Estados Unidos é um mau negócio, só quer dizer que o mercado ele não está tão interessado em ter aquela mesma quantidade investido naquele local. O que aconteceu? Esse gráfico aqui, o EM, ele é um ETF que ele mede países emergentes, né? Países emergentes. Então, no caso, a gente pode verificar aqui no gráfico mensal, no mês de abril ele também sofreu, né? Mas ele retornou tudo, devolveu, e a gente consegue observar essa movimentação de alta. Ou seja, grande parte desse dinheiro que está saindo dos Estados Unidos, ele também está sendo redistribuído em países emergentes. E o Brasil é um país que se beneficia com isso. E conseguimos perceber isso com essa movimentação aqui, né? A movimentação de alta que teve no índice Bovespa durante esse período de abril, né? Sofremos com a queda também, porém recuperamos. E agora a gente atingiu uma máxima histórica, né, na casa dos 140 mil pontos. Ou seja, dinheiro entrou no Brasil. E o Brasil ele é simplesmente um play de fluxo. Ou seja, se você for olhar para o cenário interno do nosso país, não tem nada que vá te fazer querer comprar, cara. Não tem nada que vai fazer querer comprar, porque é um governo que não tem nenhuma responsabilidade com o fiscal, né? Só notícia populista, coisa que vai influenciar a inflação, né? Coisa que não vai ter, basicamente, serventia nenhum, né? Só gasto em cima de gasto, coisa que não vai ser viável para o país. Ou seja, toda essa movimentação de alta que a gente teve no Bovespa não tem nada a ver com o Brasil. Isso aqui tudo é play de fluxo. O Brasil é play de fluxo, né? E desde abril, mais ou menos abril, a gente zerou a posição que tinha, os bilhões que já tinham entrado no país, né, na nossa bolsa. E agora a gente voltou. Eu não estou com o dado exato aqui, mas até a terça-feira, segunda terça-feira, ele tinha em torno de 20 bilhões de dinheiro estrangeiro que já tinha sido inserido na nossa economia. Isso é uma coisa muito boa e eu espero muito mesmo que isso aumente cada vez mais e que a nossa bolsa ela se valorize, independentemente do nosso interno não ser uma coisa tão interessante. Outra coisa que a gente pode observar para entender que o mercado em si, né, ele está fazendo um giro, né, está fazendo uma movimentação de tirar o dinheiro de um local, que no caso dos Estados Unidos, e buscar outras opções, a gente pode observar com este gráfico aqui, que no caso é o IAB, né? Esse gráfico aqui, ele nada mais é do que um gráfico que ele soma todas as bolsas, excluindo a americana e a canadense. Ou seja, olha essa movimentação, olha aqui desde abril também, como teve a queda, né? Todo o mercado em si sofreu em abril, não tem para onde correr, mas observa da mínima para a máxima, da mínima que bateu para a máxima, uma valorização de 23%. Ou seja, é um movimento muito grande, ou seja, o mercado está se distribuindo. E muitas bolsas vão se beneficiar, né? No caso, o Brasil está sendo uma delas e a gente espera que ela se valorize cada vez mais. Hoje,
Também a gente teve uma movimentação das commodities, né? A gente teve que petróleo em queda, uma queda bem. Não foi uma queda tão expressiva, né? No caso ali era de hoje, mas no caso a do que já tinha fechado o candle do dia. A gente teve uma queda de mais de 2% no petróleo. Esse aqui é o petróleo Brent, né? Que é o petróleo bruto. Esse aqui é o WTI. O WTI chegou até a trabalhar em alta, né? Mas ele devolveu tudo e acabou fechando da abertura para o fechamento, né? Ele ficou com 1,40 de queda, mais ou menos. Ou seja, o petróleo em queda ele é desinflacionário. Inflacionário, ou seja, o petróleo ele caindo o valor, ele tem ação deflacionária. Petróleo em queda, deflacionário, DXY em queda, também é deflacionário, ou seja, são dois componentes que trabalham contra o avanço da inflação. Olha, o que mais que aconteceu nos mercados? Né? A gente pode observar que hoje o dia foi totalmente vermelho, né? Basicamente todas as bolsas aí trabalhando em queda, né? A bolsa da Índia ela teve uma valorização, ela performou bem, a bolsa do México, o Russell também, que é um dos small caps, né? Também trabalhou em queda, uma queda bem grande. Esse mercado, essa bolsa em si, né? Que é o Russell, que mede as small caps, ele é muito sensível à política monetária, né? É muito sensível a juros, porque no caso são pequenas empresas. E pequenas empresas, se a taxa de juros ela aumenta, para essa empresa ela poder pegar um financiamento para fazer o seu negócio andar, isso se torna mais caro. O endividamento dessa empresa se torna mais caro. E como são empresas de pequeno porte, elas sofrem mais com essas oscilações dos juros. Por isso que ela hoje entregou esse baita candle de queda aqui, sofrendo bastante. A gente teve o mercado americano em si queda. Né? O DAX, que é a bolsa da Alemanha, performou bem, teve uma movimentação de alta aí, né? Estava aqui travado aqui nessa FIBO, mas conseguiu romper hoje. Tem que verificar a notícia para ver o que rolou. Né? A gente teve também o ouro performando muito bem, né, no dia de hoje. A gente performou muito bem. Eu queria até mostrar para vocês uma situação. O leilão que movimentou ele ocorreu 2 horas da tarde. Eu vou colocar o gráfico aqui de H1 que fica mais fácil de verificar. E eu vou mostrar para vocês como que se movimentou o mercado a partir desse momento. Olha, a gente consegue ver aqui, né? Essa linha aqui eu já tinha traçado ela antes. Essa linha aqui ela é de 1 hora. Você consegue verificar aqui, ó. 2 horas foi a notícia, né? A partir de 2 horas, olha a movimentação que teve. Ou seja, o mundo buscando segurança. Segurança e liquidez. E qual ativo que entrega tudo isso? O ouro. O ouro é uma ótima reserva de valor. O dólar também é uma reserva de valor muito interessante, só que nesse caso, no dia de hoje, esse movimento atípico que aconteceu, né? A gente consegue observar aqui que 2 horas da tarde, cadê? 2 horas, 2 horas, 2 horas. Tem 15 de maio, deixa eu verificar aqui 2 horas de hoje. Ó, bem aqui. Olha essa movimentação de alta, essa explosão que teve, né? Ou seja, o que que acontece para a taxa de juros subir? Para a taxa de juros subir, como o mercado americano eles não trabalham com taxa pós-fixada, somente com pré-fixada, o momento de uma compra de um título, por exemplo, ela é acordada em uma taxa específica. Essa taxa, se o preço sobe, né? Se o preço sobe, essa taxa ela tem que diminuir, porque no final desse período tem que ser pago um valor específico. Agora, se vendem essa taxa, o preço do título cai e a taxa sobe. Ou seja, observando essa movimentação de alta na taxa de juros do mercado americano, significa o quê? Que não estão comprando a taxa de juros a esse valor. O mercado ele não está se arriscando a querer esse título nesse valor. Isso significa o quê? Que está saindo, né? Estão vendendo os títulos e o preço está caindo. E é uma correlação inversa, né? Se o preço cai, a taxa de juros sobe. E por isso que o título do governo americano, né, tanto de 10, quanto de 20, quanto de 30 anos, explodiu hoje, né? Chegando a patamares de 5% aí, como foi o Bitcoin também. Vou até mostrar para vocês aqui que o Bitcoin também foi outro que
também estava performando maravilhosamente no dia de hoje, né? Chegou a bater máximo aí. Vou colocar aqui no gráfico. Vou colocar também nessa mesma situação, vou colocar ele em H1 para que possa ser observado. Olha a movimentação que teve. Olha a movimentação que entre 1 e 2 horas. Né? Entre 1 e 2 horas, ele devolveu isso tudo. Ó. Devolveu isso tudo. Já no caso, isso aqui já é o mercado precificando, entendeu? Já saindo, o mercado tirando de ativos de risco, buscando segurança. E foi justamente isso que aconteceu. Novamente, né, depois de um período, né, ele deu essa correção. Muitas vezes também essa correção foi saída de posições, né, pelo fato de ter um número redondo de 110 mil. Só que o Bitcoin voltou a performar novamente e já está no patamar de 109 mil dólares de novo, certo? Ou seja, o Bitcoin está com uma grande movimentação de alta. Eu tenho um estudo feito aqui, né? Eu acredito numa movimentação de alta para o Bitcoin para os próximos meses barra anos, né? De chegar a atingir pelo menos o patamar de 144 mil dólares. Vamos ver se isso vai se concretizar, né? Outra coisa que eu tenho para falar para vocês referente à taxa de juros é sobre a movimentação da taxa de juros nos Estados Unidos. Ela não afeta só os Estados Unidos, né? Nesse caso, a taxa de juros americana, ela movimenta o mundo todo. Até a gente pode observar que o mercado 100% sangrou hoje. Olha a movimentação que teve nas taxas do mercado brasileiro, né? Os DIs da nossa bolsa. Vou mostrar para vocês também. JP 30Y, que é o titanos do Japão. Cara, ele tá em máximas. Olha a movimentação. Rompeu o canalzinho de alta que tinha, né? Cara, isso aqui é muito alto. Isso é muito alto. E eu tô muito curioso para ver como é que vai abrir o mercado asiático. Porque eu acredito muito que o mercado asiático ele vai desabar. Ele vai abrir vermelho. Porque ele vai responder a essa taxa de juros desse tamanho. Porque nós saímos simplesmente do dia 19 de uma taxa que estava em 2. Não, vou até ver o anterior aqui, vou pegar mais dias aqui, por exemplo, aqui na quarta-feira, dia 21, deixa eu ver aqui, 21 de maio. Vou pegar aqui um dia, na segunda-feira, 19 de maio. 19 de maio, a gente estava em 2,96. De 2,96 a gente subiu para 3,16. Cara, isso, quanto maior a taxa de juros, né, quanto maior a duração, qualquer mínima oscilação na taxa de juros ela já tem um efeito muito grande. Agora imagina esse efeito em cima da dívida PIB de um país. É muito dinheiro, entendeu? É muito dinheiro. Ou seja, e o Japão, ele é um país que ele detém muito título público americano. Ou seja, será que ele vai se desfazer desses títulos para refinanciar sua dívida? Né? Porque ele pode muito bem vender os títulos dele para fazer o quê? Contribuir com a dívida, com o rombo que eles vão ter agora com a taxa de juros dele desse tamanho, certo? E o que aconteceria? O Japão tendo essa quantidade de títulos, né? Uma grande quantidade vendendo eles para contribuir com a questão de dívida deles. Isso faria com que o preço do título público americano caísse e empurraria a taxa de juros para cima, ou seja, a probabilidade da taxa de juros ficar ainda mais alta. Enfim, galera, esse foi um vídeo rápido. Eu espero que eu tenha conseguido explicar basicamente o que rolou no mercado hoje, né? Foi um dia bem movimentado em que o grande manda-chuva foi o título do governo americano, né? Vamos ver como é que vai acontecer aí as movimentações. Eu vou esperar o mercado asiático abrir e, dependendo da movimentação que acontecer, eu trago um vídeo falando especificamente sobre o mercado asiático, taxa de juros, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.